Fala, galera, aqui é o Alex, Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário, o RISAC 11. Eu tenho esse fundo na minha carteira da aposentadoria, né? Mas só que pouca exposição nele, né? Que é uma tese um pouquinho mais arriscada. Mas é um fundo bem interessante, eu gosto muito da gestão, né? Esse fundo imobiliário empresta dinheiro para empresas e projetos ligados a imóveis, agronegócios e infraestrutura. E em troca desses empréstimos, o fundo recebe juros e parte da inflação, que é o IPCA, e paga esse dinheiro todo mês para os investidores. Vou explicar aqui como que esse fundo entrega os dividendos para nós cotistas, né? A gente pode observar aqui o portfólio por indexador. Vamos ver os mais relevantes aqui, ó, que tem bastante, ó, que é o IPCA+, que é 44,2%, e o CDI+, que representa 34,7%. E o indexador aqui, o CDI+, tem uma taxa de 3,41% e o IPCA+, de 10,24%. Isso aqui é ao ano, né? Então, o fundo entrega essa taxa mais esse indexador, que é o CDI. E o IPCA é a mesma coisa, essa taxa mais a inflação. Como o CDI está em 15%, ele não muda muito, né, a sua remuneração. Mas só que quando é o IPCA, ele tem essa variação da inflação, então por isso tem mês que recebe mais, tem mês que recebe menos. E também dependendo dos dias, né, úteis, é porque o CDI também, né, ele corresponde aos dias úteis também, né? Se tiver menos dias, menos você vai receber. E muitos me questionam aqui, né, mas e o IPCA, a inflação? Mas ele entra todo mês no cálculo aqui para distribuição dos dividendos? E a resposta é sim, né? Ele não é separado do dividendo. Ele funciona da seguinte maneira, né? A inflação vai sendo incorporada aos poucos. Ela entra diluída no rendimento mensal. Você recebe junto com os dividendos normalmente. Ou seja, todo mês, quando cai o dividendo, né? Um exemplo de 1,10, R$ 1,10, uma parte dele já inclui o IPCA. Quando a inflação sobe, o dividendo sobe depois de 1 ou 2 meses. E quando a inflação é baixa, o rendimento tende a ficar menor. E lembrando, né, que tem vários CRIs aí que tem proteção contra a deflação, inflação negativa. Vamos ao relatório gerencial, dezembro de 2025. O fundo teve início em dezembro de 2020, prazo indeterminado, público-alvo, investidores em geral. Tem uma taxa de ADM de 1,25% ao ano e taxa de performance de 15% acima do CDI. Até que na DRE ele teve uma taxa de performance bem expressiva aqui, né? Então, esse CDI aqui, ó, é fácil de ser batido, principalmente para esse fundo aqui, ó, que ele vem entregando bons dividendos. Cota patrimonial de R$ 88,70, patrimônio líquido de 78.280. Então, ainda não passou acima de R$ 1 bilhão. E está com leve desconto aí de 7%. Dando uma olhada aqui no resultado com fundos imobiliários 2.519.000, aí teve receita de crise 7 milhões, receita financeira dos investimentos que eles têm, né, que é o caixa ali, quase 4 milhões de reais ali também. E a gente pode ver que teve a taxa de administração e a taxa de performance aqui foi de quase 1,5 milhão de reais. Baita de uma taxa aqui para os gestores. Então o resultado por cota foi de R$ 1,29 e foi distribuído R$ 1,10. Então ele fez uma pequena reserva aqui de lucro aqui. Vamos ver de onde está vindo aqui a receita aqui dos fundos imobiliários, né? A gente pode observar que muitos fundos imobiliários da mesma casa, é da RISA. Esse que tem a maior relevância aqui é o FII RISA Viseu. A gente dá uma olhada aqui, ó. Que tem quase 56 milhões investido, que representa 7,21% do PL.
Aí tem o outro aqui, ó, o Risa Leste FI subordinada. Tem um carrego para carrego. Deixa eu ver aqui, ó. A CD mais 5%, que representa 23 milhões 300, não, representa 22 milhões 182, que representa 3% do PL. Vamos dar uma olhada aqui, ó, outro. Vamos dar uma olhada em outro aqui, ó, Risa. Aí tem esse FII Lago aqui, ó, também, ó. Esse fundo imobiliário. Vamos esticar ele aqui, porque é difícil saber de onde vem, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos esticar pro fundo. Pra ver como. Tá, CDI mais 5, né? Até com uma taxa boa. Investiu 18 milhões, que representa 2,33% do PL. Vamos dar uma olhada mais em um outro aqui, ó. Aí que tem aqui, ó, o fundo imobiliário aqui, ó, de edifício comercial aqui também, ó. Tem outro FII da Risa. Outro FII da Risa também, o Risa, eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. Eles também têm esse fundo imobiliário da Mauá. Mauá Capital aqui também. Esse fundo imobiliário da ICNE 11. É a incorporação. Tem vários aqui, ó. Risa Leste também, outro aqui, ó. Risa Terrax. É bastante, ó, outro Risa Estia. Tem bastante fundo imobiliário da própria casa. E esse fundo imobiliário aqui da Suno, que representa pouca coisa da carteira, né? E tem o outro aqui, o fundo imobiliário da Mauá também, que é porque eles têm um outro aqui também, é o MCCI. Esse aqui várias pessoas investem nesse fundo imobiliário, que é fundo de papel. Receita financeira vem do caixa aqui, ó, que está investido em títulos públicos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 21 milhões 734, que representa 2,8% do PL. E o fundo já soltou um guidance aqui, ó, até março de 2026, de R$ 1 a R$ 1,20. E em relação à estrutura de hedge, houve um impacto positivo com a abertura da curva. Em contrapartida, esse impacto foi compensado patrimonialmente com a desvalorização dos ativos IPCA+, e pré-fixados da carteira. E aí, galera, vocês entenderam? Pois é, né? É complicado, né? Vamos falar de um jeito mais simples possível para a gente entender o que o gestor quis falar, quis dizer, né? Com essa frase aqui, ó. E o que significa a abertura da curva? Quer dizer que o mercado passou a exigir juros maiores no futuro. Os juros a longo prazo subiu. E o impacto positivo com a estrutura do hedge, o fundo tem proteção de hedge feita justamente para ganhar quando os juros sobem. Como os juros futuros subiram, essa proteção deram lucro. E como funciona a desvalorização dos ativos IPCA e pré-fixados? Quando os juros sobem, os títulos IPCA e pré-fixados perdem valor no curto prazo. Esses ativos ficam temporariamente menos valiosos no patrimônio do fundo. O que aconteceu no final, né? O hedge ganhou e os títulos perderam valor. E um compensou o outro, né? E o resultado foi que o patrimônio do fundo ficou praticamente equilibrado. A manutenção da taxa Selic nesses patamares de 15% está favorecendo o fundo, que vai conseguir manter o guidance de R$ 1 a R$ 1,20 para os próximos meses. E ainda tem uma reserva de lucro não distribuída aqui de 42 centavos por cota. E com a estrutura de hedge e a valorização do fundo imobiliário, né,
o fundo conseguiu ter uma elevação aqui do seu valor patrimonial de R$ 87,34 para R$ 88,70 por cota, apresentando uma alta de 3,11%. E o dividend yield médio foi de 1,39% ao mês, que representa 16,68% ao ano, além da valorização de 7,9% na cota a mercado durante o ano. E aqui eles falam aqui que tem uma alocação bruta correspondente a 108,54%. Quer dizer que esses 8,54% é do hedge, é da proteção que o fundo lançou para proteger a sua carteira. E o único CRI que está com problemas é da Starbucks aqui, ó, que é da Salt Rock. Então o CRI da Starbucks já entrou com uma recuperação judicial e a garantia atual é de 3 milhões de reais em recebíveis de cartão. E a gestão já conseguiu, na decisão judicial, o acesso desses valores, né? E o saldo remanescente segue em negociação, condicionado ao sucesso da recuperação. Pontos positivos: rendimento alto e consistente, dividend yield mensal de 1,3% e anual de 16,7%, dividendos lineares e previsíveis. Segundo, fundo diversificado. Combina crédito privado, securitização, imóveis, agronegócio, infraestrutura, reduz risco de depender de um único ativo. 3. Gestão experiente e ativa. Usa hedge para proteger contra juros e inflação. Ajusta a carteira conforme o mercado. 4. Conta negociada com desconto, um P sobre VP de 0,93. Você compra abaixo do valor patrimonial. 5. Colchão de segurança. O fundo tem 42 centavos por cota retido para manter os dividendos estáveis. Ponto de atenção: 1. Exposição a IPCA e pré-fixados. Sensíveis à alta de juros e inflação, pode afetar o valor patrimonial temporariamente. 2. Problema Starbucks, Salt Rock. O CRI em recuperação judicial e parte do recebível ainda depende da negociação com a empresa. 3. Estrutura complexa. Não é um fundo imobiliário simples, envolve várias teses e hedge. Exige um acompanhamento bem de perto aqui, ó, do investidor. E era isso que eu queria conversar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!